Oi. Só passando pra dizer que, caso queira me seguir nas redes sociais, sinta-se à vontade, tá? Eu não sou totalmente como eu sou aqui no YouTube, nas redes sociais. Na verdade, cada plataforma eu sou de um jeito. Mas, no geral, tem uma parte minha que pode ser interessante pra você. E, como eu disse, sinta-se à vontade. Ainda mais que em uma delas eu posto bem mais do que nas outras. Mas você vai descobrir fuçando, então é isso. Te vejo lá. Isso é um tema recorrente na minha vida, e nem tô brincando. Quantas vezes eu só desejei desaparecer ou esquecer? Claro que não tem como fazer isso, mas conheço quem sabe e vocês também irão. Além dos motivos disso, e o que me fez escrever esse roteiro? Bom, primeiro, por um pedido de um inscrito, @nakedsnake5240. Depois arranjei coragem em meio ao caos quando assisti ao vídeo do Sakamoto, que é o terror do esquecimento com Everywhere at the End of the Time, que fazia uma explicação justa e exatamente sobre a amnésia, a demência, o Alzheimer. Mas aqui não vou estar falando do vídeo, mesmo que eu cite aqui, e sim dos jogos. Mas vai ser uma boa forma de entender o que raios é a amnésia. Para começar, peço que me dê uma ajuda, curta, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. Agora beba um pouco disso que até o final desse vídeo vai fazer efeito. Nem precisa agradecer. E o título desse vídeo é inspirado na minha música do 5 Seconds of Summer, a favorita que eu tenho deles. E adivinha o nome? Amnésia mesmo. Bom, ela diz assim: queria que eu pudesse acordar com amnésia, esquecer as pequenas coisas estúpidas e as memórias das quais eu nunca consigo escapar, porque eu não estou nem um pouco bem. E eu diria que essa é a melhor descrição do que é a saga Amnésia. Capítulo 1. Pessoas ruins continuam ruins mesmo que não se lembrem do que fizeram? Antes de responder essa pergunta, eu já aviso que foi uma saga para tentar encontrar vídeos explicando a história. Pior ainda, tentar achar a ordem. Tive que procurar no Google a ordem correta, mas não apenas isso, que eu descobri que tinha uma DLC que eu não vi pessoas comentando sobre, e menos ainda algum vídeo em português brasileiro que contasse a história dele. Achei até um em português de Portugal e um em espanhol, só que é meio complicado de entender, então eu decidi ir no Wikifandom e, por sorte, eu achei, mas o jogo era tão esquecido que sequer tinha uma parte contando sobre a jogabilidade do jogo, então eu fiquei assim, meu Deus, cara. Somente tinha história, que era o meu interesse. Ao menos isso. E o primeiro jogo me impressionou bastante, então vou contar as minhas impressões sobre eles, me baseando primeiramente e exclusivamente na história, que é o meu grande foco em qualquer jogo que eu me interesso. E ignore esse somzinho de chocalho, porque é meu filho brincando ali com o brinquedinho dele. Amnésia: The Dark Deception. É um jogo muito interessante, com uma história que me fez ter pena do protagonista, mas devo reconhecer que o que ele fez foi extremamente chocante e absurdo. Os monstros realmente me deram medo e mostram o quanto alguém pode ser sádico para conseguir o que quer. O famoso fim que justifica os meios, mas que nunca justifica realmente. Ali ninguém é santo, é claro, mas o Daniel é o menos pior comparado ao Alexander. E esse jogo inspirou tanto que os outros jogos vieram com referências bem explícitas, tipo a do Silent Hill Homecoming, com o monstro da água que eu tinha reparado. Lembro de ter visto a Alan Zoka jogar no Amnésia, no primeiro, e foi muito divertido, mas fiquei com tanto medo que eu nem consegui terminar de assistir. Mas pretendo assistir por completo, já que consegui assistir Amnésia The Bunker. E quando eu digo que nesse primeiro jogo é macabro o negócio, é que torturam as pessoas só por um desejo egoísta de um barão, ao estilo Alex Wesker em Resident Evil 2 Revelations. Resident Evil Revelations 2, me confundi aqui. Que agora pensando, pode ter sido diretamente influenciado por esse jogo, além do Franz Kafka, que eu pretendo fazer um vídeo super específico dos Revelations, que eu amo demais. E nesse aqui, a tecnologia era mais por files escritos, o que acho esteticamente interessante. Os vários finais me deixaram bastante pensativa e considero canônico
o que ele sai de lá realmente depois de matar o Alexander. Amnésia Justine. Aqui o jogo deu um salto no macabro, mas eu no sentido anterior que quis brincar de Idade Média, porque foi um negócio meio tenso. Aqui foi algo mais ao estilo Elizabeth Bathory e Síndrome de Narciso, tipo, puramente. Não apenas de juventude, mas de beleza, e que me lembrou um vídeo que eu vi de GOT do Cala a Boca Thiago. Pesadíssimo, mas super interessante. Se no anterior tivemos files escritos, aqui temos gravações, que é muito melhor e mais prático, mas não acho tão interessante esteticamente. Por outro lado, é mais rico em informações, e você pega outros detalhes que um file escrito não teria. E nesse jogo também tem a possibilidade de passar a salvar as vítimas, diferente do outro jogo que só tinha o Ágape, pelo menos esse nome que eu me lembro, o que me faz pensar ainda mais na Alex Wesker do Revelations 2. Aqui, já que é uma DLC do Dark Deception, tem monstro na água, tem que esconder dos inimigos e tem múltiplos finais. Considero canônico o que ela sai do lugar e fala sobre a carta para amiga e empregada Clarice. O que me deixou bem curiosa foi isso aqui que eu vou citar para vocês, direto do wiki da DLC. Caso não consiga a carta secreta na biblioteca, após sair da masmorra, Justine conversará com a empregada Clarice sobre o jantar. Se você receber a carta secreta, eles terão um diálogo um pouco diferente no final, onde Justine pedirá a Clarice para enviar a carta secreta, mesmo que esteja, abre aspas, anos atrasada. Ela diz que eles deveriam saber que ela ainda está viva. O que me deixou bem pensativa sobre é que o primeiro final citado, ela sequer menciona o que aconteceu, o que me fez pensar se a Clarice sabia ou não do que estava acontecendo. E o segundo destaca o fato de anos atrasada, o que me faz pensar que eles sofreram por muitos anos ou que ela fez aquilo várias vezes. Outro ponto é que no primeiro jogo, claramente o personagem se arrependeu, por isso fez o que fez. Já a Justine pode ter se arrependido no final 2, que é muito específico para conseguir, ou não se arrepender, que é o final normal. Pontos a se considerar também: que o primeiro jogo se passa na Prússia e o segundo na França, segundo o próprio Wikifandom. Detalhe, felizmente, achei um canal BR que jogou a DLC e que de bônus salvou todo mundo, depois eu pretendo assistir. Amnésia, A Machine for Pigs. E tô falando com sotaque mesmo porque é isso. Cara, esse aqui foi o que mais me deixou deprê. E pensando sobre, porque se no primeiro tivemos a ganância de alguém que queria voltar pra casa, na DLC de alguém que queria ser tão linda quanto a mãe, nesse tivemos alguém que só queria dar uma de Thanos, ou até pior que ele. Por um lado, eu entendo o vilão. O mundo é cruel, é podre. Humanos são péssimos uns com os outros. Mas não todos, e em caso de catástrofe, o lado bom sempre aparece. E existem estudos que comprovam isso. Só que esse ganhou ainda mais no meu coração, não apenas por esse lado mais existencial da coisa, e sim de tudo. São tantos detalhes, tantas coisas que eu passaria horas comentando. Esse se passa na Inglaterra, e por ser véspera de um ano novo e de um novo século, respectivamente, torna tudo ainda mais especial, melancólico e simbólico, principalmente para mim. Dizem os profissionais da saúde que no final do ano é o período mais depressivo para as pessoas, ainda mais as que são sozinhas. Então essa época lota as clínicas. Aqui não temos uma clínica, menos ainda uma clínica lotada, e sim uma fábrica. Mas não qualquer fábrica. Uma que fazia bem mais do que construir coisas úteis para a sociedade, e sim construir monstros. O design da máquina, então, uma lindeza. E a forma como o jogo se encerra era como uma pintura. Uma peça melancólica que você assiste um teatro e sai de lá com um vazio no peito, e que ao mesmo tempo me lembrou o filme Titanic. Realmente difícil pôr em palavras, mas esse foi o que mais mexeu comigo, e por essa razão eu recomendo que assistam o final do vídeo do Mnest falando sobre a história desse jogo, mais especificamente o final que ele legendou, e vocês vão entender o que eu tô dizendo. Direito da pessoa com ela ainda viva. Assim, tanto o Mandos quanto a máquina e também o engenheiro morrem antes da meia-noite, que anunciaria a chegada do século XX. E agora vocês ficam aí com o final do game legendado para vocês.
I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. The church bell ringing out, and in that moment, the new century was born. Não que os outros dois não sejam bons, mas esse foi o mais real que eu poderia dizer. E eu amei a conexão entre o primeiro e o segundo jogo de justamente o Daniel ser tio do Oswald, que é o protagonista desse jogo. Detalhe que eu fui assistir o vídeo do Call-Level sobre o Rebirth e descobri que o A Machine for Pigs é spin-off, não é canônico. Isso não tira o mérito do jogo pra mim. Eu ainda o acho interessante, excelente pra falar o mínimo. Enriqueceu ainda mais a história. Amnésia Rebirth. Esse aqui foi o que mais me lembrou The Bunker e Resident Evil Village, com essa coisa de mãe de sangue que quer roubar a criança a qualquer custo. Mas aqui tem a decisão de dar a criança pra alienígena. Outra coisa que achei interessante, eu assisti a gameplay no Call-Level, era tudo tão lindo que eu fiquei encantada. Sem contar que deu mais história pro jogo. Amei saber a origem do Alexander do primeiro jogo e que baita plot twist. Ainda põe na tua cabeça, cara, aquela decisão, bota na tua mão ali, ó. Escolhe se você vai fazer algo tão complicado, sabe? Que assim, é uma decisão agridoce do destino de um bebê, bicho. Tem que pensar no destino menos pior pra ela, sabe? Entre entregar pra alienígena e ela viver por muito, muito tempo, mas sabe, sei lá, de que forma, como disse o Call-Level, ou levar com você e ela sucumbir à doença, entende? Assim como a irmã mais velha já tinha sucumbido, pelo que eu me lembro. E como sabem, eu perdi o meu filho gato, mas eu tinha tanto apego emocional nele, e era recíproco acontecendo com ele hoje, que eu dizia que ele saiu do meu útero. E se eu tivesse que tomar uma decisão, escolheria a indolor. No meu caso, não tive escolha, e ele partiu dormindo. Então, com a bebê, eu ia preferir deixar que ela partisse com a mãe de sangue, ao invés da Ali. Mesmo que ela sucumbisse no dia seguinte. Nesse jogo, eu diria que tem a lição da despedida. O primeiro, da redenção. O segundo, que era da DLC, eu diria, bem na dúvida, que é de aceitação. O terceiro, que soube ser outra DLC, sacrifício por um bem maior. E o último lançado, sacrificar quem ama para libertá-la. E esse, se bem me lembro, se passa na Argélia, mas a protagonista é da França, o que me lembrou que talvez possa ter alguma conexão ou não com a nossa queridíssima, não queridíssima assim, Justine. Call-Level considerou algumas coisas por fanservice, mas eu amei porque foram muito bem servidas. Amnésia The Bunker. Aqui eu tava esperando e imaginando que seria como no primeiro, mas foi diferente e é o que tem mais propriedade pra falar. E antes de perder tudo que já tinha produzido, eu tinha pensado em fazer um vídeo especificamente sobre ele. Aqui especificamente mesmo, o jogo brilha pela época em que ele se passa, porque tudo é tão caótico, e nessa época não tinha isso de anti-ético e nem crime de guerra, pelo menos não ainda. Na verdade,
só veio depois da Segunda Guerra, que decidiram pôr um freio nas coisas. Mas nessa altura era diferente, ainda mais que a motivação era uma das coisas mais absurdas e revoltantes quando eu descobri, né? Ainda mais por ser assim, na Primeira Guerra, né? E não somente isso, os países que justamente fizeram todo esse caos, escangalharam com todo lugar lá, tratam as pessoas que vieram de lá com ódio, com desprezo. Ai, tá uma raiva muito grande. Mas voltando ao foco aqui. E teve quem reclamou da falta de tradução das falas dos alemães. Mas aí que tá. Estamos controlando um francês em uma guerra contra eles. Nossa, mais uma vez um francês aqui. Será que tem a ver com o Justine? Ou com a nossa outra personagem? Perguntas. Você acha mesmo que o nosso protagonista iria entender o que o inimigo tá falando? A gente tá controlando ele, que não tem lembranças do que aconteceu, e menos ainda sabe o que o inimigo tá falando, sempre em perigo e tendo que fugir constantemente. Pois bem, por essa razão é o mínimo não ter a tradução para a fala dos alemães. Pois bem, por essa razão que a gente fica ainda mais imerso no jogo. E é que os files, se eu bem me lembro, são lidos pelo protagonista, mas não todos, e tudo se passa em um local tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande, que é como estar em uma gaiola. Só que aí que tá o ponto e que o jogo brilha pra caramba. Dentro é o inferno, mas fora tá pior ainda. Morrer pra um monstro ou pros alemães, que nesse momento você também vê como monstros, mas não de forma literal. Ainda mais quando sabemos o quanto os humanos podem ser muito cruéis, principalmente na guerra. Aqui dói bastante na questão de você tentou ajudar o seu amigo que te ajudou tanto, mas acabou lhe dando um destino pior que a morte, tendo que ser você a pôr um fim nisso. Mas claro que a culpa não é só dele, e sim de outros que se envolveram com os aliens e depois fizeram os experimentos com os soldados. A cada jogo a gente descobre por meio de cada protagonista a crueldade que ele cometeu e seu ponto de vista, a sua culpa, sobre toda a história que é riquíssima, até mesmo os spin-offs. Compraria fácil se tivessem livros, HQs e filmes principalmente, porque material tem de sobra e seria muito bem explorado por algum diretor que soubesse trabalhar com CGI e efeitos práticos. Nem precisaria adaptar os jogos, que já são perfeitos, e sim criar uma história nova que se passe nesse universo para expandir e explicar e trazer uma visão, entre aspas, mais realista sobre a outra dimensão e tudo mais. Respondendo a pergunta do título do capítulo 1, usando o exemplo que é do episódio White Bear da série Black Mirror, a protagonista não se lembra do que fez e simplesmente é perseguida por um assassino, enquanto várias pessoas filmam e assistem, sem interferir, mas assim que ela finalmente descobre o que fez por meio dos próprios perseguidores, logo acontece a amnésia e o ciclo se repete. Ela cometeu um crime terrível, mas sequer se lembra do que fez e ainda assim é punida por isso. A mesma lógica dos jogos de amnésia. Mas no caso da série se enquadra na espetacularização de crimes e punições, o que rola bastante na internet, TV principalmente. Paulo Matias falou sobre em um vídeo com o Digo, que eu vou deixar o link na descrição, e também fiz um vídeo sobre a espetacularização da treta. Minha honesta opinião em resposta a essa pergunta, depois de tudo que conversamos, é que não. Isso não desfaz o que eles fizeram. Mas, a partir do momento em que ela não sabe o motivo da punição, se torna apenas tortura e sadismo do que realmente justiça. Punições são feitas geralmente para que a pessoa se arrependa do que fez e não para se divertir a torturando. Se tiver uma opinião diferente, vou gostar de saber. Agora vamos para a parte que eu mais estava ansiosa para contar para vocês. Capítulo 2. Curiosidades segundo o Wikifandom sobre os jogos de amnésia. Amnésia The Dark Deception. O jogo foi inicialmente chamado de Unknown e era muito diferente do Amnésia The Dark Descent final. O jogo teria escolhido como progredir, o jogador na verdade teria escolhido como progredir no jogo, e ele apresentava combate usando arcos e flechas.
usando uma rara arma de pederneira e jogando garrafas de alquimia que funcionariam como granadas, mas com efeitos variados dependendo do tipo. O jogador teria começado em um hub que servia como um porto seguro onde o estado do jogo poderia ser salvo. Em uma prévia do jogo unknown, o único inimigo mostrado é o mesmo inimigo usado em Penumbra Black Plague, o Turnage Infected. Tem aparência, características e diálogos semelhantes ao de Penumbra. No entanto, ele acabou sendo substituído pelo Servant Grunts antes do lançamento oficial do jogo. O Turnegate provavelmente foi um substituto para o Grunt. A história do jogo é fortemente influenciada pelos escritos de H.P. Lovecraft, pois eles compartilham temas semelhantes de isolamento, cosmicismo, insanidade e seres estelares, ou interdimensionais estranhos demais para serem compreendidos pela mente humana. 19 de agosto, dia do jogo, também é aniversário do dublador de Daniel, Richard Topping. Amnésia Justine. Embora o local em que o jogo acontece pareça com Brandenburg, localizado na Prússia Oriental, os nomes encontrados no jogo sugerem que o jogo se passa na França. Isso também é percebido quando Justine cumprimenta a jogadora, ela mesma, e ela diz Bienvenue, o que significa bem-vindo em francês. Ela também usa algumas palavras francesas em suas frases. Também é possível que o local esteja localizado em algum lugar próximo a Paris ou Calais, pois ambos os nomes são mencionados nas notas. Malo também tem uma linha de voz quando avista Justine, na qual diz Bonjour. O nome completo de Justine é uma combinação de nomes retirados de obras do autor francês Marquês de Sade. Justine é de Les Journées de Florbel. O próprio Marquês é conhecido por seus apetites sexuais bizarros e insaciáveis. É do seu nome que vem a palavra sádico. Quando Justine entrar nos túneis cheios de mensagens perturbadoras da cripta, perto do final do jogo, ela começará a perder a sanidade. Justine compartilha algumas características com Daniel, já que ambos torturaram pessoas de boa vontade, embora Daniel tenha sofrido uma lavagem cerebral por Alexander, e ambos percebem no final as coisas que fizeram às outras pessoas. Os dois também tiveram amnésia antes do início de seus respectivos jogos. Com baixa sanidade, Justine emitirá sons com uma voz idêntica à de Daniel. Isso pode ser devido a restrições de tempo durante o desenvolvimento ou pode ser apenas um descuido. Apesar da situação em que Justine se encontra, ela não perde a sanidade. As únicas vezes que ela perde a sanidade é ao olhar para um pretendente e depois de entrar nos túneis. Um dos principais motivos prováveis é que, embora Daniel sofra de nictofobia, medo do escuro, Justine não. Outra razão é que Daniel, ao contrário de Justine, tem a sombra o ameaçando durante The Dark Descent, o que obviamente o deixaria ainda mais nervoso. Um erro cronológico foi cometido na carta de Daniel ao pai de Justine, Monsieur Florbel. Daniel enviou a carta em 7 de julho de 1839, pedindo informações sobre qualquer horror antigo que eles haviam provocado na tumba argelina. E aqui é onde tudo se conecta, de todos os jogos. Daniel nem sabia que a sombra o estava seguindo até 17 de julho de 1839. Uma possível explicação poderia ser que Daniel acidentalmente escreveu 7 em vez de 17, devido a um erro ortográfico na escrita, esquecendo de escrever o 1. Não se sabe por que Malo de Vigny não tenta comer os outros pretendentes no final, onde você não salva nenhum dos 3 homens. É possível que o assassinato do inspetor Marotte satisfaça sua fome. Assim, ele não tenta matar os outros pretendentes, ou talvez porque eles o lembrem levemente de seu passado, mesmo em seu estado de espírito atual. Ele também podia ter algum respeito pelos 2 homens, já que foram eles que o ajudaram a sair do palco durante seu fracassado recital de violino. Foi lançado durante o Potato Sack Pack Arg da Valve, um jogo de realidade alternativa para promover Portal 2, e há algumas semelhanças notáveis entre este e Portal, com o personagem principal passando por uma série de testes com uma voz descarnada comentando sobre suas ações, com aquela voz tentando matá-los no final. Havia 2 batatas colecionáveis neste jogo durante o ARG. O diálogo do final secreto também é uma referência
direta à música final do primeiro jogo. Amnésia: A Machine for Pigs não tem no Wiki Fandom. Pelo menos não as curiosidades. Amnésia Rebirth. O jogo se passa em 1937, 98 anos após os acontecimentos de The Dark Descent, 38 anos depois de A Machine for Pigs e 21 anos depois de The Bunker. Amnésia Rebirth teve várias imagens teasers após seu anúncio inicial. Esses teasers eram deliberadamente enigmáticos e não se poderia extrair muito deles. Amnésia The Bunker. É possível medir indiretamente quanto tempo de jogo passou. Isso pode ser feito adicionando combustível ao gerador e ligando-o, sincronizando com o cronômetro. Um gerador cheio de combustível funcionará por 60 minutos no jogo. Isso é aproximadamente igual a 20 minutos da vida real na dificuldade normal. O jogo se passa em 1916, 98 anos após os eventos de The Dark Descent, 38 anos depois de A Machine for Pigs e 21 anos antes de Rebirth. Capítulo 3. Não apenas pessoas ruins perdem a memória, e menos ainda por escolha. Como disse, teve o vídeo do Sakamoto falando sobre os estágios da demência, o Alzheimer. É algo trágico e sem cura. Nenhum file pode ajudar, nenhuma gravação. É como cair em um oceano e afundar com um peso amarrado ao seu corpo, cada vez mais fundo, cada vez mais triste. E quem está ao seu redor sofre junto com a pessoa, como foi no caso do Sakamoto. Tive um conhecido que ficou assim, não me lembro com exatidão sobre ele necessariamente, e sim porque me contaram como ele estava, já que quando conheci eu era muito pequena, mas tinha uma memória muito específica que eu consigo me lembrar. Que eu não sabia falar a palavra beijo, então eu falava umbá, e aí ele falava assim pra mim. Tipo, dá um bar no tio. E aí, se não me engano, eu abraçava ele. De memória, ele parecia ser uma pessoa muito gente boa. Mas é sobre, né? Provavelmente, quando ele chegou nesse estado, ele sequer se lembrava de mim. Recomendo que vejam o vídeo do Sakamoto para entender melhor sobre. Aqui só vou estar pincelando, já que estamos falando de perda de memória. Mas basicamente, é isso que posso dizer sobre a amnésia. Dei o meu melhor para trazer o máximo de informações e minha opinião sobre o jogo. Levei um dia inteiro assistindo cada vídeo, lendo sobre, e foi uma luta gravar esse roteiro, como vocês podem perceber pelos barulhos. Mas valeu a pena e me fez gostar ainda mais dos jogos. Se tiver alguma obra que queira que eu analise, comenta aí que eu vou ir atrás e contar minha opinião sobre. Espero que tenham gostado. Besitos, se cuidem e até a próxima sexta. Bye bye!